Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Grand Time Cast. Eu sou o Cleison Marcos, CEO e consultor de negócios aqui da Grand Time Contabilidade. Olá pessoal, sou o Lucas de Oliveira, supervisor fiscal na Grand Time, sócio da Grand Time. Estaremos hoje aqui batendo um papo bem legal aí. E com o avanço do e-commerce, de todo o mercado digital, no Brasil, nós temos o privilégio de receber hoje Rafael Cunha, ele que é fundador e CEO da Klimba E-commerce, uma plataforma que vem ajudando o e-commerce de todas as lojas aqui do Brasil, trabalhando com e-commerce desde 2008, é palestrante, também empreendedor e mentor de vários outros empreendedores do e-commerce. Então, Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Sou Rafael da Cunha, fundador e CEO da Klimba E-commerce. A Klimba é uma plataforma de e-commerce e a gente ajuda empresários a levarem seus negócios para a internet e também empresários que já estão lá a potencializarem realmente e ter mais resultados utilizando a internet como propulsor. Bom, mas antes de tudo, a gente quer saber, Rafael, como é que foi que nasceu essa veia empreendedora, Como é que o Rafael ele se tornou um grande empreendedor do e-commerce, ajudando vários empreendedores aí? Na realidade, eu era uma daquelas... eu sempre fui um nerd, Então aquela pessoa que fica no quarto, Hoje é até legal, ser um nerd, Mas antigamente eu era essa pessoa. E aí surgiu a oportunidade realmente de programar um e-commerce. Já tinha um e-commerce na cidade, já fazendo algumas vendas, mas ele não vinha tendo resultado e surgiu esse desafio. Programar um e-commerce do zero. Eu não sabia nem muito bem o que eu estava fazendo ali, mas naquela ideia, vamos pegar esse desafio. E aí, sim, deu certo. Então, esse e-commerce começou a ter uma propulsão nacional. Realmente, ele começou a ter um certo destaque nacional no ramo de bicicletas. E aí, desde lá, eu acabei fazendo um e-commerce atrás do outro. E aí, estou aí já um pouco mais de 13 anos já nesse mundo de e-commerce. Esse mercado físico, porque foi uma grande transformação, As empresas, elas têm um negócio físico que atende as pessoas presencialmente e, em algum momento, elas resolvem transformar o seu negócio no e-commerce, no mercado digital. É um comportamento diferente, o público comprador, Como é que você vê esse movimento, e os principais desafios do empresário quando ele vai migrar o seu negócio físico, que está acostumado com um processo de venda, com um processo de marketing, com uma forma de atendimento, e agora está lá na nuvem, está lá no digital. Como é que você vê esse desafio do empreendedor? Na realidade, esse desafio, ele sempre aconteceu, Lá naquele primeiro e-commerce, lá atrás, 2008, 2009, tinha o desafio da época que era, sei lá, as transportadoras nem gostavam de transportar a mercadoria. Não é igual hoje, que a gente tem um monte de transportadora entregando para CPF, para consumidor final. Então, sempre já tinha os desafios lá. Agora, continua com os desafios, O empresário está com uma sopla de letrinhas, ele tem que aprender de marketing digital, daí ele tem que aprender de tributário, daí ele tem que aprender de plataforma de e-commerce, ele tem que aprender agora de inteligência artificial. Então, sim, vai ter diversos desafios, mas eu acho que a principal palavra que ele não deveria trabalhar é a parte de migrar. Eu acho que ele não está migrando da loja física para a loja virtual. Na realidade, ele só está abrindo um canal, mais um dos potenciais canais que ele já tem dentro, a loja física. Às vezes ele está já atendendo no WhatsApp, atendendo nas redes sociais. Ele vai ter mais um também, que é a venda através do site, através do marketplace. Então, eu acho que é até legal não falar em migrar e até falar nessa forma que ele tem um consumidor, que esse consumidor ele pode estar querendo comprar em diversos lugares e não num único canal que seria o site. E dessa forma, eu acho que ele vai começar a olhar muito mais qual o desafio que o meu consumidor está tendo. E aí eu vou começar a resolver o problema do consumidor e não a gente ficar preocupado se tem que achar mais uma transportadora, se tem que melhorar o site. E sim, o que o meu consumidor está tendo de desafio? Ele quer comprar no WhatsApp e retirar na minha loja física. Ele quer comprar na loja física, mas não quer levar e quer receber em casa. Ou quer comprar pelo site e retirar na loja física. Então, aí acaba sendo o tal do Omnichannel, ele poder comprar em qualquer lugar e receber por qualquer lugar. Eu acho que esse é o maior desafio. E continua sendo o desafio da loja física, que é atender bem o consumidor com o que ele precisa, e atender as expectativas dele. Um pouco trabalhar um pouco também a mentalidade do empresário, porque como você falou, lá no comércio físico dele, ele já tem uma estrutura montada daquela forma, trabalha daquela maneira, E quando passa para um comércio digital, para o e-commerce, então a gente sabe que é
totalmente diferente. Até mesmo a forma de precificar, né? A parte de tributos que você comentou também. Então tem muita diferença em relação a isso. E a mentalidade do empresário, ele faz essa diferença, né? E até mesmo projetar, planejar, enfim, e em alavancar suas vendas também no comércio eletrônico, né? Isso é bem interessante. Eu acho que nesse ponto é bem importante ele traduzir, eu acho que o que ele faz na loja física, que ele vai ter que fazer igual, só que no e-commerce, né? Eu brinco que o dono de loja física, ele acaba, quando ele vê muitas pessoas indo em direção a um certo lugar da loja física, ele automaticamente ele já sabe quais os produtos mais vendidos dele, os produtos mais visitados dele. No e-commerce, ele não vai conseguir ver. Ele vai ter que aprender a usar relatório, ele vai ter que aprender a usar o Google Analytics, aprender a usar para daí poder perceber quais os produtos que estão tendo visita, mas não estão tendo compra, quais os produtos as pessoas estão comprando, tipo, só pega na mão e já compra, que o problema não foi preço. Então ele vai continuar tendo que fazer as mesmas coisas que ele faz na loja física, só que de uma outra forma. Aí vai ter que continuar atendendo cliente? Sim, só que de um outro formato. Compra, né? O processo de compra é um processo que normalmente é onde essa questão da migração, eu vejo muito erro, né? Porque a pessoa tenta comprar os mesmos produtos e botar para vender o que ele já vende na sua loja física, mas talvez a realidade da região da loja física dele é uma. Quando ele vai para a internet é uma outra realidade. E aí talvez os produtos que ele vai vender, por mais que seja o mesmo segmento, não tem nem a ver uma coisa com outra, por mais que está no mesmo segmento. Então, talvez ele vai começar a comprar produtos diferentes. Produtos que ele vai vender numa loja física e produtos que ele vai vender numa loja virtual. Então, é essa tradução de entender que vou ter que fazer tudo o que eu faço na minha loja física, só que de um outro jeito, né? Como veio as evoluções da loja física, tá vindo essa evolução do jeito... Tá vindo não, né? Isso já é realidade, né? Dos lojistas que vão ter que também fazer essa tradução para ir para a internet. E talvez é um outro negócio mesmo, né? Se tornando um canal, dependendo do seu volume da sua loja física, e você criando um outro canal, que é o e-commerce, né? É provável que o montante desse negócio talvez vai exigir que você crie uma outra estrutura mesmo, né? Um outro negócio, né? E até, a gente vai falar daqui a pouco, até em relação a aproveitar alguns benefícios tributários. Não é à toa que você vê algumas lojas físicas e aí pega o tablet aí, você está comprando online. Você está numa loja física, mas comprando online. Por quê? Você já vai saber daqui a pouco, porque o Lucas vai falar sobre benefícios tributários, você reduzir os impostos com o e-commerce, né? Mas é o perfil também do empreendedor, né? Ele saber que é uma outra forma de comprar e ele entender que o seu consumidor, o seu cliente, ele muda, né? O físico, né? Você faz um atendimento somente quando ele entra na loja, né? E o digital, né? O atendimento ele é muito mais rápido, né? Porque se você não fizer um atendimento rápido, ele vai para outro site, né? Ele vai para outro local, né? O perfil muda, né? Do seu cliente, né? E tu tá falando uma coisa bem importante que tem atendimento do mesmo jeito, né? Essa é também uma outra coisa que a gente pode desmistificar aqui, que a pessoa, vou começar a vender pela internet, daí então, né? Porque eu não vou ter atendimento. Não, vai ter atendimento do mesmo jeito e tem que entender esse perfil, porque às vezes a pessoa tem uma realidade na sua região da loja física que pode atender de um jeito, né? E quando a pessoa vai para a internet, as pessoas estão acostumadas, né? Principalmente depois da pandemia, né? Quem hoje não compra pela internet acha que o produto, se não chegar em 2, 3 dias, já tá atrasado, né? E antes a gente aceitava, né? Ficar uma semana, 2 semanas. Então, mudou até para o atendimento, né? Então, tô montando um e-commerce, o que eu tenho que disponibilizar de atendimento para eu ser muito rápido, né? Assim como na loja física ninguém gosta de ficar esperando, no e-commerce também não gosto de ficar esperando. Então, disponibilizar um WhatsApp, disponibilizar um canal via as redes sociais, para realmente, quando a pessoa precisar, ter um atendimento à disposição. E esse é um fator muito importante até para poder ser um diferencial. Porque muitos e-commerce não estão disponibilizando isso, né? Eles estão montando o site e achando que vai vender sozinho. Então, se tu fazer o e-commerce usando, sabe, esse guia, esse passo a passo de coisas que poderia fazer o meu e-commerce diferenciar, aí realmente é onde acaba aumentando muito a taxa de conversão, que consequentemente aumenta as vendas, né? Fala-se muito na palavra escala, né? O pessoal, escala de vendas, né? E no e-commerce o pessoal telefonam lá e nós fizemos muitas reuniões para reduzir o custo, né?
e principalmente dos impostos, né? O Lucas tem feito esse atendimento aí, porque quanto mais você coloca dinheiro para dentro, né? Caixa, menos impostos pago a maior, que é onde o Lucas faz esse apoio na precificação, mais você consegue alavancar suas vendas com escala, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, Lucas, sobre essa questão de tornar o empreendedor do e-commerce mais competitivo, porque o imposto ele impacta muito na precificação. Né? Nós temos, chega empresas lá, tanto no Simples, ou enfim, lucro presumido, e até algumas não sabendo se vai para o lucro real ou não, enfim, existe uma faixa ali que é uma faixa, a zona de risco, né, do e-commerce. Né? E ele não sabe qual o regime tributário e mesmo não tendo nem noção do regime tributário, alguns benefícios tributários que ele consegue, né, ter no e-commerce. De que forma que a nossa equipe lá, Lucas, que tu coordena eles para melhorar a precificação para o nosso cliente ser mais competitivo mesmo, né? Uhum. Então, falando sobre crescimento, né, que o Rafael falou há pouco, o Cleison também, essa parte tributária, eu entendo que ela é uma das essências, né, dos meios essenciais para que esse crescimento aconteça, né? O Cleison trouxe um exemplo aqui bacana, né, de muitas vezes o cliente, o empresário, ele acha que está, por exemplo, ele está num Simples Nacional, de repente ele está um pouco confortável ali, acha que está pagando legal, mas no fim das contas ele está pagando imposto a mais. Isso é a realidade que a gente tem hoje lá no escritório, né? Vem clientes para a gente, está lá no Simples Nacional, faturando valor X, ele está confortável, a gente orienta, a gente faz um planejamento tributário e a gente consegue apresentar para ele, olha, realmente no Simples, no teu atual regime, você está pagando um percentual X a mais do que se você estivesse no lucro real, por exemplo, ou estivesse no lucro presumido. Né? Isso é muito comum acontecer, porque essa parte quando a gente fala em crescimento, a gente sabe que o e-commerce, na maioria das vezes, ele acaba escalando rápido. Né? É diferente de um comércio local que se leva anos até construir uma clientela, enfim. Uhum. Né? O e-commerce já é um pouco diferente. Então, a gente tem exemplos de clientes que em 6 meses saíram no faturamento ali X para 6 dígitos. Então, é muito rápido. Né? E esse crescimento rápido, às vezes, não dá tempo lá para o empresário ficar de olho realmente nessa parte, né? Da parte tributária. Né? Então, o que a gente faz? Quando a gente pega um cliente assim, que o cliente nos procura, né? Primeiro passo é apresentar para ele um planejamento tributário. Então, a gente faz os cálculos da empresa dele, né? Da operação que ele faz. Então, a gente procura entender realmente como funciona a operação, o negócio dele, a logística, enfim, para apresentar esse planejamento. Com base no planejamento, a gente consegue estipular um regime tributário. Né? Se vai ser Simples Nacional, presumido ou lucro real. Com base no regime tributário, a gente faz a busca dos benefícios tributários. Né? A gente sabe que no Simples já é um pouco mais limitado essa questão de benefícios, mas quando parte para o regime normal, lá, lucro presumido, lucro real, existe muita oportunidade. Principalmente em alguns estados específicos, né, como o nosso estado aqui, Santa Catarina, tem o estado do Espírito Santo, Minas Gerais e outros estados que têm alguns tipos de benefício e também os próprios produtos, né, que aquela empresa vende. Então a gente consegue trabalhar com foco nisso. Né? Então a gente foca no produto do cliente, a gente foca na operação, foca no estado e faz uma busca completa, né, de benefício. E a gente tem conseguido, né Cleison, reduzir muito encargo tributário de empresas de e-commerce. A gente tem cases assim, de sucesso bem legal mesmo, que teve uma queda assim, gigante na parte tributária, né? Tudo por conta de um planejamento. Então, trabalha com planejamento. Então, isso é interessante, a gente costuma tá de olho, né? Sempre de olho no cliente, acompanhando, para sempre estar aproveitando tudo que a legislação nos permite, né? E tu falou um ponto importante na questão da velocidade, né? Porque é uma velocidade de forma diferente e que às vezes esse conhecimento, né, o empresário, né, no dia a dia, ele não vai conseguir buscar esse conhecimento. E eu estou falando de qualquer coisa relacionada com o mundo de e-commerce, né? Uhum. O conhecimento de
que benefícios que eu vou ter para a área de e-commerce, né? Às vezes em 6 meses ele está lá preocupado com a operação dele, ele não está buscando isso. E aí quando ele acha que ele está pagando menos imposto, ele está pagando mais imposto. Pagando mais. E aí isso acontece também pro lado da plataforma, acontece pro lado do marketing digital, acontece pro lado de tudo, né? Por isso que é tão importante ele ter realmente, eu chamo a palavra de guia, realmente guia, sabe? Quem é os guias que vão, sabe? Quem é que vai dar a direção para ele trilhar um melhor caminho? Por mais que vai ter pedras, né? Que a gente sabe que não adianta a gente vender que não vai ter pedras. Vai ter pedras. Mas, cara, que sejam pedras mais fáceis para ele retirar do caminho. Então, e aí, por isso que eu acho muito importante ter parceiros ao lado dele, que realmente é onde ele possa confiar. Muito importante que tenha histórico, né? Que tenha um track record muito importante de entrega, de sucesso, e não de apenas mais um cliente ou mais um e-commerce no ar, né? Mas realmente um track record de sucesso, né? O que já teve de cliente, o que teve redução de custo, o que teve de aumento de taxa de conversão, como no nosso lado, o que teve de aumento, porque em curto prazo de tempo ele aprender tudo isso, né? O que a gente vem fazendo há 10 anos, ele não vai conseguir. E aí, às vezes, ele vai demorar 2, 3 anos quebrando a cara, que ele poderia muito mais rápido ter o sucesso que ele almeja, né? E isso é muito importante para quem realmente quer ter resultado. Que é o que eu sempre falo assim, cara, tens que tomar uma decisão. Tua decisão tu vai simplesmente estar na internet ou tu vai querer realmente ter resultado? Porque essa decisão já meio que já vai separar qual é as tuas tomadas de decisões até de parceiro. Eu acho que eu vou ter que realmente dar uma mudança de contabilidade para ter alguém que entende de e-commerce. Ou vou realmente contratar uma plataforma não básica, mas uma plataforma mais avançada para suportar esse meu crescimento. É uma tomada de decisão muito importante que vai refletir muito nos resultados, né? Não sei se é a ideia também que tu compartilha. Exato, exatamente isso. Exatamente isso. Parceiros, né? Então, nós já vamos chegar nessa questão do produto, né? O produto ideal, né? Mas digamos que o cara encontrou um produto que vende na internet, né? Pô, tá vendendo, né? E já vamos desmistificar isso aqui agora, tá? Não tem produto, né? Tem navio e tem caneta também, né? O Rafael já vai falar sobre isso. Mas digamos que você encontrou o produto ideal. É um bom vendedor. Vende, né? Então, está vendendo, porque quais são os patamares, os pilares, né? Quais são os pilares de sucesso de um negócio, né? Marketing comercial, gestão financeira, administrativa e o produto, né? Para isso tudo a gente precisa de processos e pessoas. Mas tu encontrou o produto e está vendendo bem, tá legal. Mas não sabe se está dando um resultado legal, não sabe se está dando lucro. Então, muitos dos que a gente atende nas nossas consultorias é isso. Não sabe o resultado do seu e-commerce. Aí a gente vai ver, o cara tem planilha. O cara não tem um software, não tem uma plataforma que nos dê informação. Nós vamos ajudar, mas o cara não tem essa plataforma. E sem contar que ele está tributando lá 12%, 13%, 15%. Aí não dá. Você tem um sócio que é o governo. E aí nós temos que afastar isso aí. Nós temos que reduzir isso ao máximo, né? Você tem que pagar imposto, mas de forma correta, legal. E não é só no e-commerce, né? Até no negócio físico, né? Você paga imposto na entrada, na compra e com alguns produtos com benefício e acaba pagando imposto daqueles mesmos produtos na venda. O Simples, ele é muito bom no início, mas veja bem, o Simples é imposto sobre o faturamento bruto. Quanto mais você vende, independente do lucro ou não, você paga imposto. O lucro presumido, ele tem uma base de cálculo presumida, né? Então você não paga sobre o bruto. Agora, o lucro real, você só vai pagar imposto sobre os resultados, né? Existem outros impostos também, que é sobre os créditos, né? ICMS, PIS e COFINS. Então você tem crédito e tem débito. Faz uma comparação entre eles, e aí você ou pode pagar ou vai ter saldo credor para o próximo mês. Poxa, é uma sopa de letrinha. São vários cálculos, né? E por isso que a gente está aqui para dar esse suporte. Mas precisa de uma plataforma, precisa de um software. A gente precisa extrair esses dados. Por isso que existe assim, processos, treinamento, consultoria, pessoas. Então, é importante vender? Muito importante, né? Porque é o poder da escala, né? É importante ter um produto legal? Mas e aí, tá dando resultado, né? Vocês mais do que eu sabem, né? É muito importante, né? A gente sabe que a primeira linha, né? A gente gosta muito da primeira linha, mas
de verdade, a última linha é a que mais importa para o empresário. A gente sabe que às vezes existe um momento deles, né? Que, então, nesse 1 ano eu vou acelerar muito, eu vou investir muito, então a minha última linha eu não vou estar olhando tanto, mas, né, vou estar olhando mais a linha de receita. Mas para o negócio parar de pé no médio e longo prazo, a última linha vai ter que funcionar. E aí uma redução de custo é muito importante, e não olhando só a redução de custo no número que ele vai gastar, às vezes, com o parceiro, né? Mas numa operação como um todo, né? Porque às vezes ele tá lá despachando, 200 pedidos por dia, e ele tá tendo uma equipe muito grande para despachar. Então, se ele automatizar aquele processo de despacho de pedidos, às vezes ele vai economizar em equipe, que ele pode investir mais em marketing, mais em pessoas para fazer realmente trazer mais clientes de atendimento, que vai proporcionar mais venda. Então é uma economia muito melhor do que ele ficar, às vezes, gastando tempo com pessoas. Então é nesse formato que a gente sempre acredita, sabe? De olhar a operação como um todo. E não ficar olhando o ponto, a minha contabilidade, eu vou pagar isso, eu vou ter que... Mas espera aí, calma. E o que tu vai reduzir de custo? E o que tu vai reduzir de tempo, de problema que tu teria se tivesse lá uma multa por conta que tá pagando imposto de forma errada? E a gente leva para o mesmo lado da plataforma de e-commerce, que acontece muito isso, né? Assim como tem coisas mais simples, tem coisas mais avançadas. Assim como tem um planejamento tributário bem simples, tem um planejamento tributário de uma forma mais avançada, mais aprofundada, entendendo a realidade do cliente em si, né? Exato. A gente vê muitas soluções mirabolantes aí, né? E plataformas genéricas, softwares, né? Software genérico. Existem muitos softwares bons de gestão financeira, alguns softwares que são de outras atividades, mas é muito importante você ter uma plataforma robusta que lhe traga resultado. Isso é fundamental, que é onde a Climba atua muito forte, né? Então, não só na gestão, mas como um todo, né? Porque não adianta você ter um site e ele não ser visto, né? Não ser visitado. É como se fosse um shopping, né? Aí é onde a gente começa a falar de taxa de conversão, né? As pessoas estão visitando, mas essas visitas estão se tornando carrinhos de compra, né? Esses carrinhos de compra estão se tornando pedidos de verdade? Esses pedidos estão sendo pagos, né? Como é que está a tua taxa de troca de devolução? Como é que está a gestão dessa troca de devolução? Porque o e-commerce, as pessoas de modo geral, né? Quem não tem ainda, quem já tem uma noção um pouco mais, mas para quem não tem, a pessoa só consegue ver o site em si, né? Mas existe um mundo de coisa ali por trás que deveria estar sendo feito para ele poder ter resultado. E o que me deixa preocupado é que muitas vezes ele nem sabe que ele não sabe, né? Eu gosto dessa... Às vezes, quando a gente sabe que a gente não sabe, tudo bem, a gente já sabe que está fazendo errado. O problema é que às vezes nem passa pela cabeça dele. Isso deve acontecer muito, sei lá, para pessoas muito... Acredito que o simples é a melhor... Cara, às vezes tu nem tá sabendo que tu poderia ter um benefício em Santa Catarina para pagar menos imposto. E isso acontece do lado da tecnologia também muito. Assim, a pessoa nem tinha uma noção que poderia estar reduzindo, sei lá, o tempo de despacho de pedidos, o posicionamento no Google melhorando, aumentando a velocidade do seu site, simplesmente por trabalhar com a tecnologia correta para o seu tamanho de mercado, para o seu tamanho de empresa, para o seu momento de empresa. Isso aí é muito legal, né? Porque embora a gente entenda que o e-commerce é um canal, muitos empreendedores acham que é o mesmo negócio, né? Ou que pode separar o negócio, assim, poxa, vou ter que ter um outro CNPJ para o e-commerce, ou deixo tudo no mesma plataforma, no mesmo estoque, que é muito bom, né? Isso a gente vê muito forte, a Climba tendo essa, como é que se diz? A integração. A força da integração com vários ERP para você ter essa solução de gestão do estoque é muito forte, né? Isso é muito importante isso para mim, porque assim, se ele estiver desconectado, né, do seu estoque, primeiro que às vezes ele já tem um estoque na loja física, então ele pode estar aproveitando esse estoque da loja física para encontrar os produtos que ele vai mais vender na internet, né? Porque assim como eu falei, né, às vezes tem os produtos mais vendidos na sua loja física, vai ter os seus produtos mais vendidos no seu e-commerce também. Então, por que não aproveitar esse estoque de uma forma, né, dentro do seu e-commerce? E até chegar, como acontece em clientes nossos, que até falam abertamente assim, ó, eu já não tenho mais uma loja física.
Eu tenho um e-commerce com um ponto físico. Isso. Porque começa a ter uma proporção, o faturamento, a lucratividade dentro da sua empresa, que o seu e-commerce, a sua loja física já é muito mais uma extensão do seu e-commerce. Porque ali é onde eu despacho o pedido, ali é onde eu tenho a minha equipe de atendimento, é onde eu tenho a minha equipe de vendedor interno atendendo pessoas no WhatsApp e fazendo venda através de venda assistida, por exemplo. Então, começa a ter uma proporção maior do que simplesmente um canal, sim, e a empresa começa a se moldar ao redor daquele consumidor que quer comprar rapidamente, que às vezes ele é da sua própria cidade da loja física, mas ele não quer mais ter que pegar o carro, estacionar para efetuar a compra. Ele quer simplesmente receber a mercadoria em casa. Tu deve estar fazendo isso também, né, no dia a dia. A pandemia acabou alavancando muito isso, as pessoas, né, hoje todo mundo está pedindo pelo celular, aplicativos e tudo mais, e no e-commerce não foi diferente, isso está acontecendo muito também. Na minha dissertação de mestrado, eu defendi sobre análise de dados, né? Construir indicadores de desempenho financeiro, né? Econômico, financeiro. Construir mesmo. Não só os indicadores de rentabilidade básica, liquidez, endividamento, isso são os indicadores seminais, né, básicos. Mas tu construir indicadores conforme a realidade daquela empresa, entendeu? Então assim, poxa, conforme a realidade de um e-commerce, né? Então, as informações, né, os dados, eles estão espalhados, ainda não estão organizados. Como é que a gente faz uma compra bem feita? Uma análise se você ter uma informação mais detalhada, né? Uma informação correta, no tempo certo. Isso é a análise de dados. E eu vejo isso muito forte, né, em uma plataforma robusta para você ter essas métricas, né? E quando você fala do custo por lead, né, todo o investimento que você está tendo em marketing, você, poxa, contrata mais vendedor ou não? Tem que ter mais gente na logística? Que linha de produto eu vou avançar ou retrair? Né? Quantos por cento do imposto eu estou pagando para uma filial de Santa Catarina ou uma filial do Rio Grande do Sul? Entendeu? Vale a pena eu ter uma unidade, um armazém lá? Enfim, então assim, poxa, eu só vou conseguir tomar decisões se eu tiver dados, né? Se eu tiver informações organizadas que são indicadores. Né? E aí os gráficos ajudam muito, né? E que provavelmente seriam decisões muito mais acertadas do que tomar a decisão no feeling, né? Eu lanço um desafio assim, para quem tem e-commerce, que é muito relacionado com taxa de conversão. Taxa de conversão para quem tem e-commerce é uma medida assim, muito normal, todo mundo entende de taxa de conversão, mas o desafio é entender, né, qual a sua taxa de conversão por estado. Como é que é a sua taxa de conversão por estado, né? Será que a sua taxa de conversão por estado não tem uma disparidade tão grande e aí você está lançando Facebook Ads e Google Ads para todo o Brasil de forma igual? Né? Porque a gente já pegou tantos casos assim, ó, de clientes que a taxa de conversão dele por estado é muito diferente. E aí tem aquela máxima, né, que a média é burra, né? Porque a taxa de conversão do seu e-commerce é a média. Mas como é que é fatiado por estado? Como é que é essa taxa de conversão por etapa do funil? Eu não consigo nem pensar como seria um mundo sem ter esses dados, porque para a gente da Climb é tão normal ter isso, porque a gente sempre teve muito isso, por conta que a gente faz as consultorias de e-commerce, e aí não tem como a gente fazer uma consultoria baseada no feeling, né? A gente tem que olhar os dados para dizer, ó, o teu problema é esse é para lá que tu tem que seguir. Então sempre foi normal para a gente ter muito dado, assim, mas a gente até se arrepia assim, quando a gente vem um cliente que já tinha e-commerce e a gente pergunta, cara, como é que é a tua taxa de conversão assim? Não acompanhava tão assim como tu tá falando, tá? Mas qual é a quantidade de carrinhos que, por exemplo, no Rio Grande do Sul tá ficando por mês? Para tu saber se tem alguma coisa acontecendo, talvez o teu valor de frete em Rio Grande do Sul está ruim, então a gente tem que achar uma transportadora legal para o Rio Grande do Sul. E às vezes a pessoa nem estava gastando uma dinheirada no Facebook Ads para o Rio Grande do Sul e nem sabia dessa informação. Isso tudo é redução de custo que poderia virar lucro na última linha, que é o que o empresário busca. Então é aquele não sei que eu não sei, né? Talvez quando eu perguntei a pessoa, mas eu nem acompanhava isso. E aí ele vai na plataforma e nem tem essa informação. Ou assim como tu deve falar para muitos clientes teus, né? Tá aí o benefício, vocês aproveitam. Que benefício que tu tá falando. E no final deixa a gente, às vezes, até triste, né? Porque a gente sabe que é uma informação que tá ali, as pessoas podem aproveitar, mas não estão aproveitando para gerar resultado, né? Talvez seja esse, né, um dos motivos que às vezes impede o crescimento desse empresário, porque ele não tem dados, informações.
né? Então ele trabalha com, como você falou, né? Com achismo, né? Com feeling. Eu acho que assim tá legal, mas ele não tem o dado concreto em mãos para ele poder trabalhar de uma forma mais assertiva, né? Talvez seja aí, né? Até uma pergunta para o Rafael. Você acha esse, com certeza, né? É um dos motivos, né? Mas assim, o que você enxerga, vê, né, que também dificulta um pouco esse crescimento do empresário, assim, o que impacta nele, que ele trava? Eu vou falar que realmente eu acho que esse é o principal. Ele realmente é o principal, assim, porque o empresário de loja física, né, ele tem uma tendência a olhar para muitas informações muito mais baseado na conversa, né? Porque se ele ficar conversando durante uma semana com os seus consumidores, ele já tem uma noção, o atendimento não tá legal. Meu atendimento não tá legal. Os produtos que eu comprei tá lá pegando poeira, já vi que eu fiz uma compra errada. Então ele consegue ter muita informação baseado no olhar, no feeling, de entender. E quando ele vai para a internet, quando ele vai para o e-commerce, né, ele não tem isso. Né? Ele realmente tem que ir para a parte de relatório, analisar isso. Por isso que ferramentas que de alguma forma entreguem esse conhecimento para ele, ou por exemplo, pessoas, né? No nosso caso, a Klimba tem plataforma que também tem isso. A gente tem consultor interno. Então a gente vai ali e faz análise do e-commerce dele para passar. Seguinte, teu problema é isso. Saiu algumas oportunidades aqui, ou até curva ABC, por exemplo. Isso. A gente é uma das poucas plataformas no Brasil hoje que entrega a curva ABC, que é uma coisa muito básica de administração, mas em termos de plataformas de e-commerce, eles não se atentaram que, como é que tá a tua curva ABC? Às vezes tua curva A, tu poderia tá colocando mais foto na página do produto, colocando mais vídeo, refazendo as fotos, né? Porque às vezes ela já tá com uma taxa de conversão, se tiver refazer essas fotos, como é que seria? Então esse eu acho que é o principal motivo que leva o empresário a não ter mais resultado. Eu entendo que tem uma barreira de arrebentação, assim, ele vai até entre 50 mil e 100 mil reais, sabe, na força da vontade, ele vai chegando lá. Só que a hora que chega ali, aquele empresário que já está ali com 50 mil reais de faturamento, 100 mil, e ele quer passar essa barreira para alcançar o seu 500, o seu 1 milhão, o seu 2 milhões, 5 milhões, como a gente tem cliente dentro de casa, não dá mais para ser na sorte no feeling. Aí realmente ele tem que ter alguma coisa mais avançada para entregar esses dados. E qual o benefício, né, de começar isso certo? Né? Começar isso certo diminui o tempo. Porque em vez de ele ficar dando cabeçada, 2 anos dando cabeçada, já começa de uma forma mais estruturada que o resultado vai vir de forma mais rápido, né? E aí é o que a gente fala de planejamento estratégico, até foi uma conversa uma vez que eu tive contigo e tu perguntei quanto deveria começar a fazer. Quanto antes a pessoa começar a fazer, ela já começa a ter um pouco mais estruturado qual o passo a passo que ela vai ter, né? Então, é nesse mesmo formato. Então, esse eu vejo que é um dos principais problemas que o dono de e-commerce enfrenta, é a falta de conhecimento do que analisar. E quando ele tem o conhecimento, ele não tem dados para poder apurar essas informações para poder tomar a próxima decisão no seu e-commerce. Até interessante, né? Esse ano a Grand Time está fazendo 30 anos, e claro que o e-commerce não está no Brasil há 30 anos, né? E aí chegou ali em 2017, eu lembro muito bem, que nós resolvemos zerar o papel. Imagina zerar papel em uma contabilidade. E nós zeramos o papel. Graças a Deus. Levamos uns 2 anos, zeramos o papel, e aí nós vimos o mercado digital como um todo, né? Esse ano ali, 2017, 18, 19. Muitos empreendedores digitais, não só do e-commerce, mas, enfim, né? O dropship, empresas de gestão de tráfego, né? Marketing digital como um todo, né? Os infoprodutores, agências de marketing, enfim, todos que estavam no digital nos procurando para fazer contabilidade. E nós atentamos para esse mercado, né, Lucas, né, em relação ao planejamento tributário e ter parceiros que tenham assim ferramentas, tecnologia, porque sem tecnologia tu não consegue estar no digital, né? E quando a gente está no digital, com muitas ferramentas que a gente tem hoje, a gente consegue dados, né? Quando a gente implanta por exemplo, o extrato em tempo real. Poxa, extrato em tempo real? Sim, nós temos informações do seu extrato, né? De todas as contas a pagar, a receber, né? De estoque em tempo real. Aí sim, fica muito mais fácil fazer operacionalmente o planejamento tributário, né? O que nos dá mais
credibilidade e tempo para tomar a decisão, né, na consultoria, né, Lucas? Essa análise comparativa entre o básico, simples, lucro presumido e real, ela acontece porque a gente consegue saber todas as despesas que passam no extrato dele, né? Porque o digital é o extrato dele, né? E muitas vezes passam até na pessoa física dele. E a gente vai ter que trabalhar com a educação financeira do empreendedor mesmo. A gente cai nessa veia aí, né? E aí já direcionando um pouco, né, Lucas, essa questão do planejamento tributário, né? Como é que funciona, né, até para o nosso público entender essas fases de diagnóstico, de coleta de dados, de sentar com ele, são várias reuniões, a gente tem que ver, qual é a plataforma que tu usa, a gente tem acesso lá na tua plataforma para extrair esses dados? Não tem. O cara não tem nenhum balanço, né? Um balanço contábil, uma DRE, a gente tem que ir atrás dessas informações. O cara, não tem nenhuma informação de despesa fixa, os custos. Tu podia falar um pouquinho mais sobre isso? Como é que funciona essa implantação para a gente poder dar a solução, né, para o empreendedor pagar menos impostos? E aí, em seguida, a gente vai falar sobre o DIFAL e também um benefício tributário. Legal. Em relação ao planejamento tributário, a gente costuma... que existem dois modelos, né? O planejamento já para cliente já da carteira, que esse se torna um pouco mais fácil, que a gente já tem todos os dados já ali dentro da contabilidade, como o Cleiton comentou, em tempo real, né? Quando a gente tem essa inteligência tributária, enfim, com ferramentas, né, que facilitam muito a captura dos dados, então é tudo muito rápido em tempo real, então a gente tem essa expertise e essa agilidade, né, essa velocidade. Então isso se torna um pouco mais fácil. E tem os casos de clientes que migram, né, ou que somente, às vezes, nos contratam somente para um planejamento tributário, também temos esses casos também. Quando é dessa parte, a gente costuma, no mínimo, 3 reuniões com o cliente. No mínimo 3. Uma para captura de dados, realmente, a gente envia uma lista de documentos, né? A gente solicita alguns acessos, como no RP dele, por exemplo, para a gente conseguir fazer download de algum XML, para pegar alguns exemplos de notas fiscais, enfim. Então, a gente captura de documento, né? Balanço, balancete, DRE, enfim. Tem uma lista extensa assim, de documentos. Então, a gente faz o processamento dessas informações quando o cliente nos manda, né? A gente faz todo esse tratamento dos dados, né? E a gente chega num resultado, num pré-resultado, né? Então, é o momento de uma segunda reunião. Então, a gente já faz uma segunda reunião com o cliente e a gente apresenta, né, um pré-resultado, né? Um pré-planejamento. E a gente valida algumas informações com o cliente, porque é muito comum, né, a realidade contábil, né, no papel, às vezes não refletir exatamente com a realidade do cliente. Né? E quando não se tem essa inteligência artificial tributária trabalhando no dia a dia, não se consegue ter eficiência nessas informações. Então a gente faz essa pré-validação com o cliente. Às vezes uma despesa pode estar formada lá uma despesa no valor X, mas a realidade do cliente é o dobro, né? Enfim. Muito. Então isso tudo impacta muito no planejamento tributário. Então a gente faz essa pré-validação. Então fazendo essa pré-validação, a gente alinha e a gente trata novamente os dados de acordo com as alterações que o cliente nos passa, né? E daí sim a gente chega num resultado. Então com esse resultado a gente apresenta para o cliente, né, a determinado regime de tributação que seria mais benéfico para a empresa dele naquele momento, né? E fora isso, a gente também costuma tratar, que a gente até falou um pouquinho antes ali, sobre as conferências, né, no cadastro mesmo tributário lá dentro do RP do cliente, porque uma vez cadastrado errado dentro do RP, a nota é emitida errada, vai tributar errado e aí não tem o que fazer. É informado para o fisco de forma incorreta, então já foi, vai pagar mais. Talvez se consiga até uma recuperação tributária depois, enfim, mas a gente sabe, principalmente se tratando de ICMS, de FAO, isso é bem mais complexo, né, de se conseguir. Né? Então a gente já trabalha com essa prevenção. Né? Então a gente já orienta o cliente, já sinaliza para ele onde pode
haver erros, né? Se da forma que ele está fazendo, emitindo os documentos fiscais, se os destaques de impostos, né, estão sendo feitos corretos. Então a gente faz uma visão, o planejamento tributário, né, ele não é só definir o regime tributário, ele é uma visão ampla do negócio do cliente, né? Então é desde a configuração do RP dele, até mesmo o regime tributário da empresa, para quem ele vende, para onde ele vende, né, qual o produto que ele vende. Então tudo isso é levado em consideração para a gente poder chegar no resultado melhor possível para o cliente, né? E esse cenário melhor possível é onde ele paga menos imposto, né? Que ele tem uma lucratividade maior, né? E que isso ajude, né, realmente no alavanque, né? Que ele tenha um crescimento realmente. Então esse é o nosso foco, né? A gente trabalha realmente focado nisso, né? No crescimento. Agora, assim, tem produto... Lembra que a gente falou que iríamos voltar no produto? Então, vamos lá. Até para dar uma quebrada aí, né? Para não falar só de imposto e tal. Mas o legal é o seguinte. Temos produtos que são mais vendidos na internet. Tem produtos que dão uma lucratividade maior. Tem produto que dá uma escala e eu ganho no volume. Lembrando que faturamento é ego, o que vale é a linha de baixo, é lucro, né? O Rafael acabou de falar sobre isso aí. Esse é um dos desafios, né? Não só nosso, da Climba, e de todos os empreendedores do e-commerce, né? Porque, cara, tu começa aí faturando, tem a verba de aprendizagem, né? O faturamento de aprendizagem, né? Tu fatura ali 10, 20, 30, 50, 60 e na realidade tu não está ainda, né, engrenando o teu negócio, tu estás aprendendo, porque é muito rápido. Escala, mas quais os produtos, né, que você está escalando, né? Então, mas vamos Rafael, essa é uma dificuldade que os empreendedores devem chegar lá na Climba, né? Assim, pô, Rafael, qual é o produto que mais vende na internet? Independente se ele está lá no físico, principalmente, né, se ele tem um negócio físico, né? Mas chega o cara que quer abrir um negócio novo e ele não tem nenhum comércio local, né? Qual é o produto que mais vende? Existe um produto ideal para vender na internet? Essa eu não sei se a gente pode responder de graça, né? Porque é uma pergunta muito importante e a gente está aguardando as 7 chaves. Mas na realidade essa não existe, né? Essa resposta não existe. E a gente sabe que não existe justamente por a gente acompanhar diversas empresas, inclusive até empresas que trabalham diretamente com o mesmo tipo de produto, e aonde o produto mais vendido de um não é o produto mais vendido do outro. Porque vai depender de diversos fatores, né? Como é que ele está precificando aquele produto, como é que ele está cadastrando o produto, que foto ele está colocando, que vídeo, que atendimento ele está prestando. Então, não tem como falar. Assim como tem estratégias de e-commerce que é estratégia totalmente baseada em preço, onde, né, a lucratividade dele vai vir do volume vendido e aí a soma de pequenos lucros vai dar onde a lucratividade dele, como tem e-commerce baseado totalmente em valor agregado, onde realmente a estratégia dele não é baseada em preço, onde ele vai vender e vai ter um processo de recompra muito grande com aqueles clientes, que a lucratividade vai ser muito maior por cliente. Então, não tem uma estratégia errada, né? Eu acho que assim, a estratégia errada para mim é aquela que não dá lucro no final das contas, né? Não tem geração de caixa. Para mim, eu acho que é essa quando o empresário não quer. Porque às vezes ele está naquele momento, estou crescendo meu e-commerce, nesse momento estou investindo um pouco mais, e aí talvez, né, vocês são mais espertos, talvez ali é um lucro real, porque ele vai ter uma lucratividade mais baixa, ele já botou na estratégia dele que ele ia fazer isso durante um ano, então tá tudo certo. Mas não tem isso, tem que tirar isso da cabeça. Quem é lojista físico até não faz tanto essa pergunta, porque o lojista físico já vai com a ideia que o que ele vai vender é o que ele mais vende na loja física. Outro erro gravíssimo, porque eu já vi isso muito errar. Então não leve em consideração, mas também não achem que assim, esse produto é o que vai vender. Eu já vi muito. Assim, eu já queimei tanto a minha língua, porque a gente ia fechar com o cliente assim, eu acho que esse produto é o que vai vender. Aquele lá não vai vender, e era o contrário. O que eu achava que ia vender não vendeu, porque depende do teu posicionamento de Google, depende de como tu vai cadastrar o teu produto, depende de como é que tá a concorrência naquele momento. Isso. Né? Às vezes a pessoa comprou, sei lá, uma carga de um determinado produto e esse produto meio que esgotou.
cara, tu tá com ouro na mão. Pra que tu vai torrar aquele preço? E aí, por isso que é tão importante ter acesso a dados para tu não poder tomar essa decisão 3 meses depois. Né? Que é o que eu... na área de vocês, eu às vezes converso com empresários ainda, não fecha meu balanço mensal de... Eu não sei isso, como é que tu toma... Tipo assim, eu não sei tomar decisão se eu não tiver acesso a isso, assim. Mas é a mesma coisa no e-commerce, né? Às vezes a pessoa vai fazer acesso às informações 6 meses depois. 6 meses depois já foi. Já foi. A lucratividade daquele produto já foi também. E também não volta mais atrás, assim como tu falou, o imposto pago errado já não volta mais atrás, não vai voltar igual também. Então, não tem o produto que mais vende. Essa é a grande verdade. Tem que realmente entender, dentro da análise de dados, que produtos que mais está chamando a atenção do teu público, mas também fazer uma compra estratégica, né? Às vezes tu tem produtos que tu consegue ter um poder de compra maior, que aí tu vai ter um preço mais agressivo no mercado, e a gente sabe que preço é muito importante também, como tem casos de clientes nossos que vendiam produtos nacionais e realmente viraram importadores, estão importando, colocando a sua marca e conseguindo vender produtos no mesmo tipo de segmento, só que agora com a sua marca e tendo uma lucratividade um pouco maior, porque estão acabando fazendo importação direta. Mas não é que só importado que vai dar lucro, não, tem a ver muito com a sua estratégia de venda. E isso daí não tem a ver com e-commerce, né? Se a gente for pensar, isso tem a ver com um empresário analisando o que ele compra, qual é o próximo modelo dele de precificação, e aí uma boa assessoria pode ajudar muito ele, né? Como ele precificar esse produto, como ele vai colocar isso na internet, e aí sim ele vai ter a última linha que a gente busca. E não pela escolha simplesmente do produto mais vendido, como até tem algumas listas, né? Top produtos mais vendidos. Mas isso é de modo geral na internet. Não é mais uma questão de, se eu botar esse produto no meu e-commerce vai funcionar. Legal. O que mais é gratificante, né, Lucas? A gente visualizar a satisfação dos empreendedores quando tem essa redução de impostos, né? Melhora a precificação, né? As planilhas que nós temos de precificação para dar o suporte, né? E aí, claro, extraídas de bons sistemas, de boas plataformas ERP que eles têm. E aí, com a nossa metodologia, a gente consegue chegar numa precificação legal, analisando despesas fixas, conseguindo benefício tributário. E a gente falou aqui de vários benefícios, mas a gente tem que dar uma palhinha, né? Então, assim, qual é um dos benefícios mais atrativos, principalmente em Santa Catarina, que foi um dos temas lá do E-Commerce Connect, né? De uma palestra que a gente deu lá, que você pode nos ajudar aí até para o telespectador aí ter acesso, né? Porque de repente o cara está pagando ali de ICMS 12%, 17%, não aproveitando direito os créditos, enfim, e sendo que, e até no Simples pagando aí 10%, 12%, loucura no e-commerce. Não tem como tu ser competitivo no e-commerce pagando aí 10%, 12%, 13%. Não dá, né? Então, assim, a gente conseguiu reduzir muito, mas implantando alguns benefícios. Tem um benefício específico que tu pode nos ajudar aí. Legal. Como eu falei lá no início, né, Santa Catarina é um dos poucos estados que beneficia o comércio eletrônico, especificamente o e-commerce, né? E esse benefício ele é muito atrativo, muito mesmo, né? O impacto tributário ele reduz muito por conta desse benefício, né? Se a gente fazer uma proporção de vendas, né, igual o Rafael falou há pouco também, quais estados eu mais vendo, né? Geralmente, né, isso falando de uma maneira bem geral, né? Claro que cada empresa tem sua particularidade, mas uma empresa de Santa Catarina, em média, a sua venda interna, ela vai girar ali em torno de 20% sua venda interna. Dificilmente passa disso. E o restante, os outros 80% são interestaduais, são para diversos estados, né? E esse benefício tributário, ele beneficia exatamente isso, essa venda interestadual, né? Então, numa alíquota interestadual que eu pagaria 12%, essa alíquota cai para um produto nacional, né, normal, essa alíquota cai para 2,4%. Né? Então, tem uma redução enorme, né? Se é um produto importado, essa redução cai para 1,4%, 1,2%, 1,4%, se eu não me engano. Né? Então, é uma redução muito grande, né? E imagina, dependendo do produto, ainda a gente consegue reduzir ainda, né, um pouco mais. Então, esse benefício ele vem realmente para impulsionar, né, para alavancar este ramo, né, o comércio eletrônico. Então, é bem atrativo mesmo aqui em Santa Catarina.
Já falando um pouquinho do DIFAL, né, que o Cleison comentou ali antes, o DIFAL hoje ele é a grande dor, né, do empresário do comércio eletrônico, né, do e-commerce. É a maior dor dele. E muitas das vezes ele se prende ao regime tributário do Simples, porque o Simples está dispensado do DIFAL, né, e ele acha que migrando ele vai ter uma carga tributária muito maior por conta do DIFAL, mas a gente sabe que no fim das contas não é assim. A gente tem, né, exemplos de alguns empresários, Rafael, que eles chegavam a pausar anúncios para não estourar o limite do Simples Nacional. Sim. Então eles deixavam de vender para não ter Já vi isso acontecer. Então a gente já viu bastante caso, que já pegou, né, bastante caso assim, né? Então a gente mostra para o cliente que não é assim, né? Não é assim. Por mais que tenha um encargo a mais, né, que é o DIFAL, a gente consegue reduzir muito em outras áreas, em outros impostos. Então, se a gente for fazer um percentual geral de imposto, né, o que ele pagava lá 13%, 14%, né, lá no Simples, isso cai bastante. A gente consegue reduzir 2%, 3%, 4%, 5%, dependendo da empresa, dependendo do produto, enfim, né, tem várias variáveis. Mas então, seria nessa questão. Trabalhar o benefício tributário, né, em paralelo, né, com o regime tributário, né, que seria consequência do planejamento tributário. Para vocês que é da área, né, talvez para vocês é tudo muito simples, né, falar sobre isso e eu que até entendo um pouco por conta de estar no e-commerce, mas não é a nossa área é tecnologia, então realmente acaba que eu sempre falo, né, o empresário, a grande dor do empresário, eu acho que nem é tanto pagar o imposto, né, é a gente saber o valor correto que a gente deveria estar pagando. Exato. E aí começa, e aí respondendo novamente a questão do produto, entende agora como o produto não tem como ser o produto que mais vende? Porque às vezes ele não está vendendo porque ele está precificando errado, pagando imposto de forma errada, que aí no final das contas o preço dele não está ficando atrativo e aí não está vendendo. E às vezes ele sai falando o seguinte, né? Não vendi pela internet, não deu certo. Não é que não deu certo a tua precificação, não deu certo a tua forma de fazer o planejamento tributário, não deu certo a forma como tu configurou o teu e-commerce, como tu configurou a tua plataforma. E aí, por isso que não tem uma coisa só, né? Se a gente for falar, qual é a chave do segredo, né? Vamos divulgar aqui, né? Qual o segredo para vender muito pela internet, né? Não tem uma, né? A gente tem que abrir várias e a somatória dessas várias chaves aí sim é onde vai dar o resultado. E aí a gente pode provar que dá resultado, né? São ambas empresas com diversos cases de sucesso, isso é muito legal, dá muito orgulho pra gente, dá orgulho pra vocês também, que dá sim para fazer o negócio acontecer de forma correta. Basta ter os parceiros, guias, né, trabalhando ali do lado de forma ativa e personalizada, não de uma forma padronizada, né? Uma frase que a gente costuma falar muito, né, que a sua empresa é única. A sua plataforma também deveria ser única, né? Ela não deveria ser uma coisa onde tu tem que adaptar a sua empresa à plataforma. Vamos tentar fazer o contrário, né? Vamos fazer a plataforma se adaptar à sua empresa, porque ela é única, então ela que tem que ser o grande propulsor. E é por isso que a gente entende que ter parceiros realmente entendendo a fundo sua dor e não de forma em escala, tendo 100 mil clientes, como é que vai atender a fundo a dor alguém que tem 100 mil clientes? Não vai entender a fundo a dor. E a sua empresa é única, ela deveria ter um atendimento único também. Essa é uma das grandes formas que a gente vem se diferenciando no mercado e a gente, por conhecer vocês, sabe que é uma das formas que vem diferenciando vocês no mercado também. Porque é interessante, né? Quando a gente tem um problema de saúde, por exemplo, num médico, e se tu tens um problema na perna, tu vai num ortopedista, né? Tu não vai num oftalmo, né? E acontece isso também com os advogados, né? Tu tens um problema na área da família, tu vai num advogado que entende dessa área. Não tem como tu ir num advogado tributário, né? Então, vários profissionais funcionam assim. E não é diferente na contabilidade e numa plataforma, né? Porque assim, existem vários ERP. Existe o ERP para a área da saúde. Existe um ERP específico para a área da construção civil, para a área jurídica. E existe ERP e soluções e plataforma específica para o e-commerce. Eu lembro que ali em 2018, 2019, a gente indicava algumas plataformas mais baratinha e a gente acaba, para os nossos clientes de e-commerce, porque a gente focava na gestão financeira e a gente acabava passando muito trabalho,
né, para extrair os dados, para fazer a contabilidade. E aí a gente conseguiu entender o comportamento do mercado, que existe, né, plataformas específicas para e-commerce, porque era algo que a gente estava chegando ali, né, 2017, 2018. E funciona assim também na contabilidade, né? Porque como é que existem muitos créditos tributários ali nos marketplaces, né? E se a gente tem um suporte de uma plataforma, né, que nem a Klimba, né, e tendo essa inteligência de dados, né, a gente vai conseguir melhorar a competitividade das empresas. Eu acho que isso é o grande insight, né? Você ter parceiros estratégicos na área, né, de solução, tecnologia, marketing, vendas, né, pessoas principalmente, porque, poxa, o cara quer implantar um e-commerce, mas o seu vendedor não só entra no WhatsApp e no Instagram, só isso, mas ele não vai conseguir entrar numa plataforma, né, e escalar isso, né, ter os contatos. E até mesmo vender mais pelo WhatsApp e pelo Instagram. Também, né? A gente tem cliente hoje que a gente implanta a plataforma, 50% das vendas dele não vem efetivamente ali da pessoa que acessou o Facebook, Google e acessou o site. Não. Foi o vendedor ali conversando no WhatsApp, que finalizou através de um link de pagamento que ele comprou, acaba finalizando também, né, na plataforma, mas foi por ali. Então, é entender isso de forma mais ampla. E quando tu fala de plataforma básica ou de, né, a questão do médico e tudo mais, tem mercado, né? Às vezes a gente também procura, né, o médico de forma que deveria já ir no especialista, acaba indo... Mas o que acaba acontecendo é que a gente só vai atrasando, né? A gente vai atrasando mais a nossa solução. A gente fica mais quebrando a cabeça. Por isso que não tem nada de errado em começar numa plataforma mais simples de entrada. Não tem nada de errado. Eu acho que tem muito mais a entender qual que é o teu objetivo. Não, eu estou indo para lá para realmente me fazer minha empresa funcionar de forma correta, ganhar dinheiro, eu vou ter acesso a velocidade mais rápida, né? Em vez de eu ficar quebrando a cabeça 2, 3 anos, eu vou conseguir de forma mais rápida. Em vez de eu pagar imposto de forma errada 2, 3 anos, já começar a pagar de forma errada, de forma certa desde o começo. É isso. É só tomar uma decisão do que tu quer para tua empresa. Se é uma coisa que vai ser muito mais vou ter um site ali só para ter alguma coisa, ou não. Vou fazer desse negócio realmente para dar dinheiro, que é o que o empresário realmente quer de verdade. Beleza, pessoal. Chegamos mais um final. Que pena, né, que acabou. Né? A gente tem muitos outros temas. Esse foi um tema assim, bem genérico de e-commerce, né? Mas em breve nós vamos estar afunilando um pouquinho mais, né? Um tema só de marketing, outro tema só de processos de vendas, né? E aí o Rafael vai estar também dando um suporte aqui para nós. E aí temas afunilando sobre precificação, gestão financeira, impostos, benefícios. Bom, se você tiver alguma sugestão, né, de temas, deixa aí nos comentários, manda uma mensagem para a gente e já fazer um jabá aqui. Né? Nós temos uma comunidade do e-commerce. Pede já o link aí para participar do nosso grupo de WhatsApp para você tirar suas dúvidas, né? E nós aqui compartilharmos as nossas experiências e você também ajudar outros empreendedores do e-commerce, né? Lucas, muito obrigado aí, parabéns aí pelo excelente trabalho, sócio da Grand Time aí. Esse ano nós vamos estar festejando aí 30 anos, né? E comanda aí a equipe do tributário fiscal. Nós temos muitas soluções aí para apresentar na sopa de letrinhas, né, dos impostos do e-commerce. Né? É isso aí. Fico agradecido, né, poder participar e contribuir um pouco. Muita gente que vai nos assistir e que na nossa conversa aqui, no nosso bate-papo, muitas das dúvidas acabaram já sendo respondidas e talvez até gerando interesse. Né? Então isso para a gente é satisfatório. Né? Agradecer o Rafael por se disponibilizar, estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, né? O Cleison também. Sou grato e na próxima estaremos aí contribuindo um pouco mais. Beleza, Rafael, muito obrigado. Né? Quer dar o jabá aí final da Klimba, uma gama de soluções, né?
te agradecer desde já, coração mesmo. Não, eu, de verdade, muito obrigado pelo convite, realmente fico muito feliz. É uma coisa que eu faço com muito gosto, realmente, transmitir conhecimento, né? Eu sempre falo que o mercado é um monte de barquinho, e se a gente fazer essa maré, né, subir, todos os barquinhos vão subir, né? Então, o que é teu cliente, o que não é meu cliente, vai todo mundo subir e o mundo de e-commerce vai melhorar como um todo, né? A Klimba, realmente, o que a gente vem entregando de verdade a gente entende que personalização é uma coisa muito importante, então trabalhar de forma personalizada, repetindo, né, novamente, né, sua empresa é única, sua plataforma de e-commerce também deveria ser, então a gente trabalha muito forte na personalização, principalmente funcionalidades avançadas para entregar essa gama de dados, entregar essa personalização que ele precisa fazer para o seu consumidor e atendimento. Eu acho que atendimento em qualquer área é muito importante, a gente sabe que o mundo de tecnologia está deixando a desejar de forma geral, né? Tá todo mundo se direcionando para uma coisa muito mais automática e a gente trabalha lá com humano, a gente é recebe muito depoimento com relação a isso. Então essa tríade é realmente o que faz a gente ter o nosso diferencial. Mais uma vez, agradeço o convite e estou à disposição para conversar sobre o que a gente puder falar sobre e-commerce, estou à disposição porque é um assunto que eu gosto muito e espero contribuir muito com a audiência. Beleza, pessoal. Então, os links vão estar aí na descrição, né? Tanto da Klimba, da Grandtime, todos os contatos, redes sociais. Então, se você tiver alguma dúvida e sugestão, pode deixar aí nos comentários. Nós mesmos aqui vamos estar respondendo. E se você puder compartilhar esse vídeo aqui para outros empreendedores do e-commerce, né? Um amigo, um parente, manda lá para ajudar todos os empreendedores do e-commerce a vender mais e ter mais resultados aí na internet. Beleza? Um abraço, vem com a gente.